Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo de dicas para aqueles que querem se enveredar na leitura agora no ano de 2023, tá? Antes de mais nada eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos sobre técnicas de leitura, Dostoiévski e Platão. Bom, esse sendo o terceiro vídeo, no primeiro eu estou falando, como eu disse, baseado nos ensinos de Hudson Vitor sobre técnicas de leitura. E ele vai falar então do primeiro ponto, que é o que ler. O segundo vídeo foi, e o segundo ponto, em que ordem ler. E esse terceiro é como ler. Bom, nesse terceiro ponto, no link do vídeo, na descrição, eu deixarei um curso específico sobre técnicas de leitura que eu tenho na Hotmart. Eu falaria aqui rapidamente sobre como se deve ler. Bom, partindo do ponto de vista do Mortimer Adler, ele vai falar que existe 4 tipos de leitura. A leitura elementar, a leitura daquela inspecional, a leitura analítica, e ele subdivide a analítica em 2 pontos, e a sintópica. O meu curso eu trato desses 3 primeiros níveis de leitura, tá? Por quê? Porque determinado tipo de livro eu posso aplicar determinado tipo de leitura. A leitura elementar é a leitura simplesmente aquela que eu leio o signo linguístico, né, as palavras, vamos supor, o sol brilha, beleza? Li a frase, leitura elementar. A leitura inspecional é a leitura onde eu estou preocupado com a, a, o tempo que eu tenho para descobrir se eu vou ler um livro. Então, vamos supor que eu pego um livro lá sobre história da filosofia, como eu dei exemplo aqui, que é esse aqui, né? Esse está tratando da Grécia, Roma e filosofia medieval. Então, como eu faço uma leitura inspecional? Então, eu posso olhar o índice, eu posso olhar a contracapa, a referência do autor, os títulos e subtítulos, prefácios. Ou seja, a leitura inspecional, dizendo a grosso modo, é aquela leitura que eu levo em conta o tempo, ou seja, eu tenho um curto tempo, eu estou numa livraria. Chego numa livraria, eu estou comprando pela internet, quero descobrir se compensa eu comprar aquele livro para que ele seja lido ou se eu devo ler. Percebam que alguns sites, se você não está falando de uma livraria física, percebam que alguns sites disponibilizam as primeiras páginas de um livro. Isso é justamente para aqueles que estão objetivando, procurando saber se eles devem ler ou não, eles possam fazer essa leitura inspecional e concluírem se esse livro compensa ser lido de forma analítica. Por que eu estou dizendo? Hoje é muito comum a gente ver na internet esses leitores vorazes, mas uma característica desses leitores vorazes é que passa um mês, eles não se lembram mais daquele livro que eles leram. Então, as dicas que eu estou dando aqui é mais para pessoas que buscam uma leitura de formação e não uma leitura de entretenimento. Então, na leitura inspecional, eu tenho esse critério de tempo para decidir se eu devo ler um livro ou não. O terceiro ponto é a leitura analítica. A leitura analítica é aquela leitura na qual eu começo a fazer perguntas para o livro. E ali existem critérios e perguntas, por exemplo, que eu devo fazer para um livro de filosofia, que são diferentes das perguntas que eu posso levantar dentro de um romance. Então, a diferença é que na leitura analítica também eu não estou preocupado com o quesito tempo. Eu tenho um tempo ilimitado, digamos assim, para ler um livro.
Hoje é muito comum as pessoas confundirem a quantidade de leitura com a qualidade da leitura. Cito um exemplo simples, o diálogo Banquete de Platão, eu li ele mais de 10 vezes. E cada vez que eu li aquele diálogo, eu consegui abordar ele sob um aspecto diferente. Então, quando eu vou ler analiticamente, e eu vejo a frase, o sol brilha, eu posso me perguntar, brilha aonde? Em qual horário? Aí, se eu for para um diálogo de Platão, existe um simbolismo por detrás da figura do sol. Se eu estiver, por exemplo, falando da alegoria mais famosa de Platão, que é a alegoria da caverna, o sol possui um simbolismo específico. Então percebam que eu saltei lá da leitura elementar, a inspecional é critério que eu já decidi que eu vou ler, então não passo pela inspecional, eu já vou na analítica e eu começo a me perguntar o que esse sol representa. Dentro da Bíblia, por exemplo, Deus, em alguns momentos, ou Jesus é como o sol da justiça. Então percebo que existe um símbolo por detrás da figura do sol. Então eu comecei a fazer outras perguntas, e é só quando eu vou para a leitura analítica, uma coisa é simplesmente eu ler o sol brilha, e não fazer perguntas para o texto. Então, nesse terceiro ponto que é como ler, eu me torno um leitor mais criterioso, e aí eu deixo de ler qualquer coisa. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma edição que eu tenho aqui, da Divina Comédia do Dante. É um livro enorme. Aqui, essa edição ela tem uma série de ilustrações do Botticelli, mas praticamente em cada linha da obra existe uma explicação sobre os simbolismos que existem. Então, quando eu estou lendo analiticamente também, eu posso fazer a utilização de obras de apoio. Se eu for ler Homero, por exemplo, eu posso usar um Jean-Pierre Vernant. Enfim, eu posso usar obras de apoio para que me ajudem a entender com maior profundidade. Porque justamente essas obras que são obras clássicas, se eu lê-las apenas do ponto de vista elementar, que é o que a maioria das pessoas faz, ou se eu ler elas meramente do ponto de vista inspecional, preocupado em decidir se eu vou ler o livro, aí eu leio ele rapidamente e vou passando. Então muitas pessoas falam, eu li a Divina Comédia. Tá, mas você leu, mas você entendeu o que tem na Divina Comédia? Ou eu posso pegar, por exemplo, um livro do René Guénon que fala sobre o simbolismo dentro da Divina Comédia de São Bernardo de Claraval, que é quem Dante encontra lá no paraíso. Quais são os simbolismos que estão dentro dessas representações? Então, se voltamos para Platão na alegoria da caverna, o escravo que sai, o que significa o sol, o que significa o escravo, e a caverna era subterrânea, enfim. Quando eu estou perguntando como ler, que é esse terceiro ponto, eu estou me tornando um leitor mais criterioso. E aí eu deixo de ler qualquer coisa. E eu percebo que também nem sempre quantidade é qualidade, né? Depois que eu li o Otto Maria Carpo, e aí parece que ele, é o Otto Maria Carpo mesmo, que lia a Divina Comédia todos os anos, eu adquiri mais de uma edição da Divina Comédia. Eu tenho uma edição da editora 34, que está lá no fundo, né? Adquiri essa, que é uma edição diferente, e eu comecei também a ler mais de uma vez, e eu percebi que você vai descobrindo outras nuances. E aí a gente deixa de confundir quantidade com qualidade. Então, recapitulando os três vídeos. O que ler, eu citei como obras de apoio lá, para você descobrir o que ler. O Otto Maria Carpo e o Copleston. No Em Que Ordem, eu também dei dicas sobre se é importante a ordem ou se é importante ler as principais obras daquele autor. E nesse terceiro livro, nesse terceiro vídeo, eu estou falando como ler. E aí, se você quer se aprofundar, vá na descrição desse vídeo que você vai encontrar o meu curso sobre técnicas de leitura. E lá eu falo por mais de 3 horas e dou dicas
e fala sobre as classes literárias, sobre os estilos literários e as estratégias que a gente usa para ler estilos literários diferentes, porque a técnica que eu vou usar para poder ler Platão é diferente de eu ler, por exemplo, a Divina Comédia. Então, se você quer se aprofundar nisso aí, nesse ponto de como ler, vá lá no meu curso, tá? E adquira se você tiver condição. E espero que esses 3 vídeos tenham auxiliado vocês nesse aspecto para quem quer melhorar ou quem quer começar, né, se dedicar à leitura agora no ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.